Mais um podcast da Faculdade CTA, começando hoje com uma referência da cirurgia estética, nosso amigo e professor, doutor Daniel Dias Machado. Doutor, que honra estar aqui falando com você e sempre um prazer enorme estar aqui na Faculdade CTA falando sobre ciência contigo. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer e honra estar na Faculdade CTA, especialmente por todo o legado que ela tem construído junto à saúde brasileira e internacional. Mas eu não tenho como não abrir esta fala comentando com o Daniel. Ele foi e é ainda um jovem, por mais que não fisicamente, porque já tenho 43 anos, mas em espírito, esse jovem ele começa a sua trajetória de vida na cidade de Porto Alegre. Eu sou gaúcho, nasci na capital do Rio Grande do Sul, de origem de um enfermeiro e uma cuidadora que se conheceram no sul do Brasil em um cenário bem atípico, porque neste período havia um regime de preconceito muito rígido no sul do Brasil. Para quem conhece um pouquinho esta região, é uma região que está formatada por 80% de imigrantes europeus, um percentual indígena e um percentual de negros. Então, quando nós falamos de 2025, falamos de um cenário. E quando falamos desse cenário associado com uma condição social como a atual, é totalmente distinto daquele jovem dos anos 80, que foi quando eu nasci, aonde o processo segregacional, de segregação era muito mais forte que existe hoje. Então nós falávamos, quando minha mãe era jovem, de restaurantes para negros, restaurantes para brancos, festas para negros e festas para brancos. Isso falamos nos anos 50. Eu, por mais que não sou nos anos 50, nos anos 80 isso ainda era presente de uma maneira um pouco velada. Tive o grande, não vou dizer sorte, mas fui agraciado que uma família conheceu a minha mãe no interior, trouxe a minha mãe para Porto Alegre e eu acabei nascendo em uma família descendente alemã e me colocaram numa escola muito boa. Então, isso nos anos 80 eu já tinha acesso à informática, à música, a teatro, e isso me auxiliou muito nas minhas bases. Em meados dos anos 2000, eu começo a trabalhar como vendedor. Vendia roupas que não podia comprar em um shopping Guatemi de Porto Alegre. Vendia roupas que não tinha condições. Sempre com muitas ideias, muitos sonhos, objetivos de vida, mas não somente sonhos. Porque naquele momento era como eu chegar hoje na Lua, impossível. Conheci um senhor em um desses dias, e esse senhor era um norte-americano que acaba me convidando para participar de um programa de qualificação para jovens sul-americanos, jovens pobres. E eu acabo aceitando esse convite e participei de um programa de formação e qualificação de jovens sul-americanos. Então fui agraciado com uma bolsa. Professor, é tão brilhante ouvir você falar exatamente sobre essa trajetória, mas uma coisa me chamou muita atenção. Nós vamos chegar a falar sobre profissionalmente onde você chegou e como você atua, mas falando um pouco sobre essa sua trajetória, você falou que o início de tudo, da sua formação ter sido um pouco diferente do que era o comum no cenário naquele momento, foi por conta da escola que você estudou e das atividades que você fez lá dentro. Sei. Então, como eu sou um apaixonado por educação, eu queria que você contasse um pouquinho de uma forma mais aprofundada sobre como foi essa escola e como você enxerga a importância dessas atividades, até mesmo extracurriculares, que você fez na escola, como isso contribuiu para a sua formação enquanto pessoa. Ao longo especialmente da sua juventude, mas identificando a sua aplicação profissional na vida adulta. Perfeito. Bom, meados dos anos 80, existia um governador chamado Colares.
E no governador que é incrível que pareça, mas negro no estado lá. Quase que impossível, mas aconteceu. E esse governador criou programas pilotos. E eu, por essa família ter uma certa influência, acabei entrando em uma escola. E essa escola, nos anos 80, me ensinava jazz, me ensinava blue notes, que são as notas invertidas do jazz, me ensinava teatro. Olha E só. eu lembro que os professores conseguiam me mostrar a importância, por exemplo, das belas artes aplicadas nas ciências tradicionais. Então eu consegui fazer aquele link, que a matemática, por ser exata, é muito importante, mas eu necessitava das belas artes para compreender a aplicabilidade dessa matemática. Porque o homem, por mais que tenha uma capacidade muito tecnicista, o homem muito técnico e sem habilidade emocional e racional, numa esfera social, ele torna-se um homem bruto. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi quando eu era muito jovem, e que é de quem? O Homem Vitruviano. Uma tradução que lá nos anos 80 eu aprendi isso, né? Para quem não conhece, é uma obra de Da Vinci. E o Homem Vitruviano, ele mostra o quê? Um homem de braços abertos, e ali ele faz uma conexão. A imperfeição do ser humano ligada com a perfeição das linhas retas, que chegamos na perfeição. Então eles conseguiram fazer aquele jovem lá atrás compreender que ele precisava aprender sim o jazz, ele precisava sim aprender a música, ele precisava aprender o teatro, porque quando ele chegasse na vida adulta, ele ia ter que interpretar muito, ia ter que muitas engolir muitas situações que ele não queria. Hoje nós vivemos, por exemplo, no Brasil, não tanto hoje, mas alguns meses atrás, alguns anos atrás, a questão de intolerância, aonde se o Gabriel dissesse que gostava do azul, eu não poderia falar que gostava do vermelho, que começava uma crise. Então nós perdemos a ideia do que a gente mantém o racional. O Gabriel tem um direito de gostar do azul e eu do vermelho. Mas nós perdemos o que? As belas artes, que é o que? A tolerância entre as partes. Então isso não vem da universidade. Isso veio lá dos anos 80, quando eu aprendi aonde? No ensino fundamental. Isso eu aprendi numa escola, tocando piano. E no final das contas a gente só consegue entender que a vida não é só comida, né? A vida é comida, diversão e arte, porque Com certeza. é o que fundamenta toda essa bagagem técnica que a gente tenta ter de alguma maneira, né? E Sim. você fala sobre o Homem Vitruviano, uma das mais, se não a mais bela obra de Da Vinci. E um pouco, hoje após o almoço, né, nós estamos gravando esse podcast no período vespertino, e hoje após o almoço nós estávamos conversando justamente sobre a proporção áurea, né, The Golden Ratio, Sim. que é justamente sobre o qual foi constituído o desenho do Homem Vitruviano. E só mandando paralelo, eu em 2023 abri um consultório e abri um instituto de consultoria online de saúde e performance, e o nome do meu instituto era justamente Instituto Vitruvio, porque é de fato algo que eu entendo perfeitamente e concordo. O conceito de perfeição, mas não da perfeição em si, sim pela busca da perfeição, Sim. que é a arte na forma mais pura da semântica da palavra. Muito bom. Isto foi o que me fez escolher a saúde, porque meu pai é enfermeiro, aposentado hoje. E eu lembro que ele me levava no hospital desde muito pequeno. Levava no hospital, conversava comigo. Meu pai era enfermeiro emergencista, então eu convivia com aquele choque, assim, a ideia, a crise, o sofrimento, o choro das pessoas que buscavam aquela emergência. E ao mesmo tempo eu tinha acesso no colégio à música, o teatro, interpretar. E isso me ajudou, por mais que me ensinou a frieza que o meu pai tinha que ter naquele ambiente, me ensinou a ter empatia pelas pessoas, que é o que eu tento até hoje utilizar como base para muitas decisões. Quando eu aceitei sair do Brasil com aquela bolsa que eu ganhei,
por mais que eu amasse minha família que estava no sul, eu sabia que era necessário para que eu rompesse esse ciclo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um ensino superior completo, tirando meu pai, mas fui a primeira pessoa a ter um ensino superior completo, a poder conheci 46 países nessa trajetória, mas sempre linkando aquele jovem lá no passado e o que aprendi, aquelas Blue Notes, que para quem não conhece, no jazz são as notas invertidas, e essas Blue Notes eu tento fazer sempre aplicado na minha formação. Tento buscar o diferente, mas com muita responsabilidade. Não de uma maneira anárquica. Vou fazer o diferente, sim, mas o diferente baseado em uma ortodoxia, ou seja, com uma origem, uma base. Mas algo me chamou a atenção e que eu também gostaria de entender antes da gente contar essa sua trajetória Perfeito. no exterior. Você trabalhava com vendas. Sim, vendia roupas. Acho que o Gabriel é a pessoa ideal para falar sobre isso, mas eu gostaria de entender algumas coisas aqui. Então, por que Perfeito. você foi trabalhar com vendas naquele seu momento? Acredito em vários aspectos que possam influenciar essa questão, mas também fazer a mesma pergunta que eu te fiz anteriormente. Como que a sua vivência nesse universo de vendas impacta hoje, até hoje, a sua atuação profissional dentro das ciências da saúde? Eu acho que essa é uma incógnita do mercado, né, cara? Sim. Acho que é uma incógnita do mercado na hora da área da saúde do modo geral, de desmistificar a venda. Professor, desmistifica a venda pra gente. Bom, como que esse jovem aparece no shopping Guatemi para vender roupas? Em meados dos anos 2000, eu necessitando de recursos, como falei, uma família muito, muito humilde, e eu vi que uma loja estava buscando vendedores sem experiência alguma com vendas. A única coisa que eu vendia sempre era o quê? Eu vendia a minha imagem, eu vendia na escola, vendia, por mais que eu estava num projeto piloto, uma escola muito boa, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro algum. Então eu tinha que vender alguma ideia, eu tinha que vender alguma credibilidade para que os meninos daquela época que tinham dinheiro de famílias ricas pudessem me auxiliar também. Então eu auxiliava os meninos, dava mentoria na época, ensinava eles em troca de lanche na escola. Então eu já vendia essa ideia. Quando eu chego aos 18 anos, para 19, eu vi que havia uma opção de trabalhar como vendedor no shopping. Eu me candidatei e fui. Fui a pé até o shopping, que não tinha passagem. Chego no shopping e participo dessa seleção. E eu nunca esqueço que a pessoa que estava fazendo seleção, ela perguntou por que eu deveria contratar vocês. E a minha resposta foi qual? Eu posso não ser o melhor, mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem de executar as tarefas que foram designadas para mim. E eu tenho até hoje, eu tenho isso muito comigo, a ideia da coragem. Porque eu já tenho o não. Agora, se eu não tento obter o sim, torna-se uma fragilidade. Comercial. Nunca perca a oportunidade de receber um sim. Aquele vendedor que não vou fazer isso, eu não vou oferecer esse MacBook para a pessoa A porque ela não tem dinheiro. Ofertar não ofende, quem não oferta não vende. Exatamente, sempre. Tenta. E a mesma coisa, eu lembro da juventude, quando eu comecei a sair, tudo para as festas, quem já passou por isso, para as festas, você já tem o não. Tenta o sim. Uhum. E trazendo isso para vendas, eu fiz isto naquele momento e eu fui contratado. Eu fui contratado e comecei a trabalhar vendendo trajes. Vendia trajes, sapatos, que eu não tinha condições de comprar. E o que eu fazia para conseguir passar credibilidade para o cliente? Primeiro ponto, eu acreditava muito em mim e no produto. Isso foi essencial. Eu lembro que eu imaginava que eu estava com o Hermenegildo Zenga indo trabalhar, quando na verdade eu estava com o traje da Renner, não desmerecendo a Renner, mas eu imaginava que eu estava com o Hermenegildo Zenga. E
me aproximava do cliente sempre com muito poder, com muita autoridade, mesmo não tendo, porque eu não tinha recurso nenhum. E quando eu conheci esse senhor, ele me deu. Me escutou por quê? Eu fiz uma venda muito grande, na época, acho que 19 mil e poucos reais em roupas para ele. E eu só consegui vender isto por quê? Porque eu acreditava no produto. Eu trago isso até para a parte da saúde. Você não consegue vender uma cirurgia estética se você não acredita. Não consegue vender uma pós-graduação se você não acredita. Primeiro ponto, eu acredito que é o vendedor tem que acreditar fielmente no produto. Que esse é o melhor produto e eu acredito muito no quê? No win-to-win. Ou seja, o ganha-ganha. Se eu vou vender uma roupa de 19 mil reais, essa roupa ela tem que trazer benefício para o meu cliente. Porque se eu só oferecer um produto sem benefício, a venda já nasceu morta. Perfeito. E doutor, a gente meio que queria entender de vendedor a dentista. Me explica hoje a realidade do odontólogo professor Perfeito. doutor Daniel. Teve ainda antes que teve o quê? A minha primeira formação foi qual? Me formei em Foreign Business, Comércio Exterior. Onde eu fui bolsista, não paguei nada também por essa formação. E de Foreign Business, Comércio Exterior, eu concluí a formação na área jurídica. Trabalhei muitos anos com um advogado aqui em São Paulo, chamado Dorival Fiorini, que foi um divisor de águas em minha vida também. Essa pessoa me levou para a Itália a primeira vez, em 2012, fomos para Roma e aprendi a trabalhar com direito registral. Isso lá atrás, em meados dos anos 2000 e pouco, 2011 para 12. E o que aconteceu? Essa pessoa me ensinou muito a ter um relacionamento responsável com as demais pessoas. Trabalhei na área do direito. Em 2015, Dorival faleceu. Dia 6 de novembro de 2015, ele faleceu. Ele faleceu e a carteira de clientes do estúdio foi transferida para mim. Então eu fiquei, acho que um ano e pouco sem ele ainda, antes de começar a estudar. Quando eu começo a estudar, a primeira formação minha não foi na área da odontologia. Foi ciências biológicas, modalidade médica. Por isso que eu tenho uma visão sempre holística. Não somente eu vejo boca, mas eu vejo um corpo. Que diferente do que existe hoje no Brasil, que você encontra formações de biomedicina de 4 anos e que é focada tão somente na estética, naquela época não. Naquela época, quando você falava de biomédico, ele era um cientista. Quando você falava de biomédico, ele era a pessoa que a profissão surge como? Ela surge para ensinar nas universidades médicos. Porque o médico não queria dar aula, o médico queria clinicar. Então surge o biomédico no Brasil para ensinar medicina biológica para os médicos. Então eu sou dessa época. Só que eu me apaixonei por uma outra área que eu aprendi dentro dessa formação, que foram o quê? Intervenções cirúrgicas. Acabei tendo acesso a essa área, mas como biomédico eu não poderia fazer. O que foi que eu fiz? Fui buscar odontologia, porque me habilitava a fazer microcirurgias. Naquela época só cirurgias intraorais, por mais que eu já dava uns pitacos fora da boca, mas intraorais, que eu já era apaixonado pela área. E acabo fazendo o quê? Começando a fazer a formação na área de odontologia. Tive a oportunidade de estudar na Faculdade de Odontologia de Manaus, me graduei, e lá tive acesso a uma família muito interessante que trouxe para a faculdade uma ideia de medicina orofacial, completamente distinta. Hoje já se fala dessa corrente. Uhum. De ver o dentista não somente a pessoa que tira dentes, porque você estuda muito mais do que isso, mas uma ideia orofacial, uma ideia de estudar patologias intraorais. Eu acho que é uma luta de muitos dentistas transformar a odontologia como medicina orofacial, né? Exatamente. Médico da boca, efetivamente. Então, essa ideia de médico da boca, que ela vem de Portugal, eu comecei a ver isto lá na odontologia com essa família, que era dona dessa faculdade, a família de japoneses. E eles trouxeram essa ideia.
Então acaba juntando o Daniel das ciências biológicas e modalidade médica, a biomedicina, com essa ideia de o médico da boca. Por isso que eu tenho uma visão um pouco diferente dos demais biomédicos e dentistas. Por mais que eu aprendi toda a parte de dentística, não significa que eu veja, que eu olhe o dente com a mesma visão que um outro dente tradicional faz. Eu costumo ver ter uma visão um pouco mais sistêmica. Quando nós falamos de cirurgias intra e extraorais. Então, basicamente, o Daniel ele surge com a biomedicina e ele necessita ter acesso à parte da cirurgia. Ele busca a odontologia e com essas duas carreiras ele torna-se o cirurgião orofacial da Prente Data. Por isso que eu me condiciono sempre como cirurgião orofacial. Por mais que eu faça intraoral cirurgia também, mas também faço cirurgias extraorais. E a sua escolha pela odontologia, ela veio como uma forma de te permitir realizar pequenas cirurgias. Exatamente. Mas e a sua escolha pela área da cirurgia? Ela vem, você acha, do seu pai, quando você era jovem, vendo ele trabalhar com urgência e emergência? Ela vem pelo brilho mesmo das ciências médicas e da beleza da cirurgia na reconstrução fundamental ao corpo humano, necessária ao corpo humano em determinados momentos? Por que você escolheu a área da cirurgia dentre tantas áreas, especialmente na biomedicina, que você tem hoje mais de 40 áreas de habilitação profissional? Por que os seus olhos brilharam na cirurgia? Da Vinci. Da Vinci. Porque o que acontece? Da Vinci, para quem não sabe, arquiteto, anatomista, e foi um dos primeiros profissionais a dissecar corpos. E quando ele disseca corpos, foi perseguido pela igreja, ele começa a ver o corpo humano com uma visão muito próxima da arte. E eu acabo tendo acesso a isso muito jovem. Muito jovem, eu acabei me aproximando muito quando nós falamos de, bem no passado, anatomia no colégio, eu fiquei fascinado pela a construção do homem. Ver o homem como uma peça artística. Pode parecer um pouco forte. Tem um filme que você deve conhecer, um filme chamado Alien. Deve ter visto. E havia um ciborgue que ele era apaixonado pela anatomia. O David. E ele acaba fazendo pequenos experimentos com uma das suas líderes lá. E eu acabo criando um amor pela anatomia, pelo corpo humano. E melhor do que isto, a intervenção nesse corpo humano. Como oferecer soluções a essas patologias, a esses traumas, e isto eu acabei tendo acesso como? Na medicina instrumentalizada, que é a cirurgia. Algumas pessoas não sabem disso, mas quando nós falamos do ramo da medicina instrumentalizada, ou seja, a medicina que usa instrumentos, falamos da cirurgia. Então, me apaixono pela cirurgia por causa de Da Vinci. Você viu, então, a cirurgia como a forma de construir a ciência que estuda a formação do corpo humano do ponto de vista biológico. Porque basicamente foi isso que o Da Vinci fez, né? E eu tenho os desenhos em casa do Da Vinci. Sou apaixonado. As cópias dos desenhos originais do Da Vinci nessa época. Consideramos também, né? Cara, muito nerd esses caras, velho. Tá louco. Consideramos o Da Vinci como Tô ficando velho. como o pai da sarcopenia, porque ele foi o primeiro a associar a musculatura deteriorada de cadáveres ao estilo de vida não habitual, não saudável. Então, brilhante que você tenha visto a cirurgia como a base para o conhecimento que nós temos de anatomia. Maravilha. E acabo me deparando depois, passados os anos, a parte de odontologia, comecei a buscar pós-graduação. Precisamos ter uma pós-graduação de harmonização orofacial cirúrgica. Porque até o momento você tinha duas formações. Você tinha a formação de ciências biomédicas e a formação de odontologia, mas ainda não tinha nenhuma área de expertise enquanto formação profissional. Não, por mais que eu botava o dedinho aqui, o dedinho ali, mas não tinha.
Acabo fazendo o quê? Fazendo uma pós-graduação em harmonização orofacial cirúrgica. Então, as primeiras bichectomias, comecei a tocar, as frenectomias, comecei a fazer pequenas intervenções, lipoaspiração cervical, comecei a botar a mão, mas ainda não era o suficiente. E acabo conhecendo um dos assistentes de Ivo Pitangui, que assinou um dos primeiros artigos científicos, que foi em 1971, que foi o Dr. Ramos, que assinou com o Ivo Pitangui a reconstrução nasal, que foi uma técnica que Pitangui fez, que era uma incisão dentro do nariz, e ele realizava o quê? Realizava uma cirurgia de reestruturação do nariz, sem ter que levantar todo o quadrante nasal. Então, Ivo Pitangui escreve esse artigo científico, e eu acabo conhecendo essa pessoa aqui no Terraço Itália, em São Paulo. Bem velhinho, 79 anos. Avenida Ipiranga. Conheci o médico velhinho, estávamos conversando, e esse médico velhinho era assistente de Ivo Pitangui, foi assistente de Ivo Pitangui. E ele me convidou a fazer uma residência com ele. Então eu fui residente durante 1 ano e meio de um cirurgião plástico. Realizei inúmeras cirurgias com ele, primeiramente como assistente, me ensinou muito. Instrumentação cirúrgica. Instrumentação cirúrgica, peguei intercorrências com ele, hemostasias, assim, uau! E ele era bem ortodoxo, assim. Ele não gostava muito dessas coisas, essas modernidades, ele me dizia, não, ele era muito ortodoxo, então passei com ele bastante tempo, quase 2 anos, praticando. E depois me inscrevi no mestrado de cirurgia de cabeça e pescoço na Espanha. Então, a sua porta de entrada para o mundo científico, ela foi a realização da pós-graduação. Então, a sua porta de entrada para o estrito sensu veio com o ingresso no ensino lato sensu. Isso, comecei com lato. Depois fiz o mestrado de cirurgia de cabeça e pescoço. Gostei muito, assim, me ofereceu muita base técnica, e isso acabou me despertando, porque eu gostei muito da parte de instrumentalização, tanto com o doutor na residência, como também das técnicas, instrumentalizações, abordagens que eu aprendi no mestrado, então muito valioso. Mas acabou me despertando também um pouco mais, que eu estava no mestrado. Gostei da parte instrumental, gostei muito das técnicas, e nesse mestrado acabou me dando uma outra coisinha, que foi o quê? A questão da dor junto. Porque sempre todo mundo fala o quê? Vou fazer uma cirurgia. Doutor, mas como é que é a dor após a cirurgia? Como é que é a questão dor? E aí me desperta o que eu tô fazendo, que hoje eu faço muito. Hoje eu participo já no 2º mestrado na Faculdade São Leopoldo Mandic, que eu estudo a dor orofacial. Já estou há 3 anos somente estudando dor. Como fisiopatologia. Fisiopatologia isso, da dor. Perfeito. E hoje eu estou acabando esse outro mestrado aqui em São Paulo, somente focado na dor. Então a minha carreira, ela inicia trabalhando com as ciências biológicas, modalidade médica. Ela migra para odontologia, mas odontologia, medicina orofacial, não somente da dentes. Acaba caindo na instrumentalização cirúrgica por meio de uma pós-graduação. Eu vou para o estrito sensu, buscar muito mais base nas técnicas. Acabei focando no que hoje a minha principal especialidade na parte do estrito sensu são cirurgias periorais. Também a parte de intercorrências desse quadrante facial, tem um livro publicado. E nessa seara me deparo com a questão dor. E aí na dor eu vou atrás de outro mestrado, que é o que eu estou acabando hoje, que é como lidar com a dor do paciente, que é algo que você não encontra. Você encontra a medicina tradicional, que você aprende 40 horas sobre dor. Quando você fala de odontologia, você aprende muito menos sobre dor. Na biomedicina, apenas pincelam sobre a dor. E a dor hoje ela é muito mal compreendida. Então o paciente ele chega na clínica, aí você faz uma anestesia regional no paciente. Essa anestesia regional, o paciente segue dizendo, doutor,
eu estou com dor, aí você não tem empatia, não compreende a dor, fala, é impossível, não tem como ter dor, não tá com dor não. E por causa de escutar tanto isto, eu acabo passando agora os últimos 3 anos da minha vida estudando somente dor orofacial. Então associo muito hoje dor orofacial, microcirurgias estéticas, reconstrutivas, reparatórias da face, e acabei caindo na docência por causa do mestrado para ensinar os profissionais como realizar as microcirurgias estéticas da face. Pois esse modismo que existe hoje, cirurgia A, cirurgia B, mas qual a fundamentação? Isso eu trago daquele velhinho que eu conheci, que me ensinou as cirurgias plásticas. Excelente. Eu acho que hoje a estética, no modo geral, é a área que mais cresce, certo? Dentro Sim. da odontologia e de várias outras profissões. Cara, o que que você acha que o profissional dentista ainda não entendeu desse mercado? Principal é que ele necessita se qualificar para estar preparado para as intercorrências. Ele está muito preparado para comprar máquinas novas, eu quero aprender a técnica Master, Mega, Ultra, e ele esquece que a necessidade está em compreender o básico das reversões, das intercorrências. Grande parte das intercorrências que nós nos deparamos hoje são intercorrências que foram resolvidas há 20 anos atrás, 40 anos atrás, mas como nós buscamos tanto novo, a técnica nova de o lifting e tal, que o doutor que fez um curso de 24 horas lá da cidade X descobriu e postou no Instagram. Aí ele faz uma divulgação, se torna o expert, aí tu aprende com ele que não aprendeu de ninguém e aplica no paciente. Sim. Então, nos falta muito hoje, primeiramente, compreender que nós temos que dedicar 80% para a intercorrência, 20% para aprender as técnicas que já existem há mais de 20, 30 anos, que Ivo Pitangui, Harold Gaius trouxeram para nós e que foram apenas aprimoradas. Se nós pensarmos, exemplo, hemorragia retrobulbar, que é o grau de hemorragia que o cirurgião que faz cirurgia de pálpebras, ele deveria temer, que é uma técnica, é uma coisa muito antiga, que é que quando o sangue ele entra, ele começa a ficar atrás do globo ocular, faz pressão, e aí você afeta o nervo ocular. O que acontece? A pessoa tem uma cegueira imediata. Isso é dos anos 70. Mas ele está tão preocupado em saber se vai fazer com o laser tal, que esse laser veio da empresa tal, que descobriu tal, que ele esquece dessa hemorragia. E aí ele cega uma pessoa. Porque ele está tão focado em colocar 80% nesse bendito laser atual, que ele esquece que ele tem que cuidar. Porque se ele fizer uma incisão na comissura, ele resolve com uma lâmina fria. Mas ele está tão preocupado que ele vai fazer uma incisão com o laser moderno agora, que ele esquece que esse laser moderno, que ele tira um quadrante tecidual, ele deixa o paciente um mês com os olhos desse tamanho, porque você não consegue controlar o grau de queimadura. E como ele não sabe o que é pulpitose, não sabe o que é necrose, ele sabe o que é o laser. O laser que tem a capacidade de tal. Ele não conhece isso. Ele é quase um Jedi. Exatamente. Por isso que eu acredito muito que nos falta o quê? A preparação para as intercorrentes, compreender muito bem o passado, adaptar o passado ao presente, mas não inovar sem responsabilidade e muita qualificação. Mas o quanto você enxerga, então eu vejo você trazendo muitos pontos de lacunas no básico. O quanto você enxerga que, pensando no mercado educacional, na formação desse profissional, o básico normalmente ele vem no início da sua graduação, onde o profissional ainda está se descobrindo enquanto profissional. A transição ali, a graduação, um período de conhecimento do novo, mas também de identificação profissional.
E essa parte básica normalmente ela vem nos primeiros anos, Sei. especialmente a parte de biologia molecular, de genética, de biologia aplicada, né, bioquímica. Perfeito. E não há, naquele momento, enquanto gestão educacional, aplicabilidade profissional como intervenções cirúrgicas e o que pode acontecer com mecanismos de necrose, de apoptose, de morte celular, né? Os diversos mecanismos de Sim. sinalização para morte celular. O quanto você vê que isso falta? Qual é o problema na formação que causa essa deficiência profissional? Você acha que o problema está numa matriz, em uma grade, ou o problema está na falta de atenção do profissional naquele momento? Ou talvez o problema está nos cursos e formas de formação do profissional, depois que ele já passou por essa fase, focar muito mais em inovações tecnológicas do que em reforçar esses mecanismos básicos da prática profissional. O lúdico. O Porque lúdico. para você ensinar um profissional que ele necessita pensar fora da caixa, ele necessita propor uma medicina resolutiva e não uma medicina baseada apenas no paliativo, você precisa ensinar o lúdico para ele. Que ele tem que fazer isto não por obrigação, ele tem que fazer isso por filosofia de vida. Por exemplo, eu me deparo com vários dentistas que estão preocupados com infecções intraorais e eles esquecem que a condição de infecção intraoral ela pode piorar muito por causa do quê? De um quadro de resistência insulínica que 21 milhões de pessoas têm. Então a pessoa está preocupada com uma infecção intraoral, você recebe um paciente que ele tem um abdômen projetado, que é um sinal de resistência insulínica, ele apresenta marcas no pescoço, que é outro sinal de resistência insulínica. Esse paciente mastiga chiclete, que ativa o receptor umami do centro da língua e faz com que o pâncreas produza mais insulina, e ele está preocupado tão somente com a boca. Então o paciente está tomando glifage que bota a glicose dentro das células e empurra a sujeira embaixo do tapete, e o paciente está e o profissional está preocupado tão somente com essa infecção odontogênica. E ele esquece que ele não é só uma boca, ele tem um pâncreas. Mas um profissional dentista, ele não consegue identificar esses sintomas subclínicos, de inflamação subclínica no momento de anamnese, ou hoje a anamnese dentro da dentística, dentro da prática profissional odontológica, ela é muito mais focada exclusivamente em cabeça e face e não em corpo no geral, né? Como você falou sobre a identificação dos sintomas de inflamação subclínica. Não, hoje, infelizmente, grande parte dos dentistas focam tão somente em boca. Tão somente é o quê? É a boca do paciente. Mas ele esquece que a boca do paciente está no paciente. Que aquele paciente está vivo. Ele esquece disso. O paciente chega no consultório mastigando chicletes. Ele está preocupado com uma cárie no paciente. Mas ele esquece que esse chiclete, esse movimento, faz com que o cérebro do paciente compreenda que ele está mastigando, está mandando para o pâncreas dele, avisando: pâncreas, paciente está comendo, produz insulina, mais glicose, e vai fazer o quê? Vai afetar as citocinas. Aumentou a citocina, vai aumentar a dor. Então aquela anestesia que não pega direito pode ser o chiclete do seu paciente. Ou aquela infecção na boca do paciente, ela pode vir do quê? Do pão. Esquece de perguntar para o paciente: você come pão pela manhã? Ah, eu como pão pela manhã. Você sabia que o trigo ele vai criar gliadina, e a gliadina vai encostar na parede intestinal, e essa gliadina vai criar uma infecção na parede intestinal que vai entrar no seu sangue, vai aumentar a citocina e vai aumentar a sua dor. Então ele não faz isso, ele está preocupado com a cárie. Aquele chiclete inofensivo, ele vai te engordar, ele pode causar Alzheimer, ele pode aumentar o seu quadro de dor por apenas um chiclete.
Mas essa visão que eu estou colocando é uma visão de medicina orofacial. Porque a grande maioria do dentista vai te falar que o chiclete não vai fazer mal para tua cárie. Não que vai te dar Alzheimer, que vai engordar. Eu acho que a gente já conseguiu entender a importância da interdisciplinaridade dentro da odontologia e efetivamente o quanto isso contribui para resultados mais seguros e eficazes, né? Mas, vamos lá, a gente tem uma novidade Bora lá. agora, muito importante, a gente já entendeu que o professor Daniel entende pra caramba desse assunto aqui, e por isso a gente vai lançar a pós-graduação em cirurgia estética da face. Doutor, fala pra gente qual que é a proposta central desse projeto. A proposta central é nós criarmos uma escola como Ivo Pitangui tinha no passado. Assim como eu aprendi com o assessor de Ivo Pitangui, uma escola que prima pelo respeito, pela ortodoxia, pela base científica, pela técnica, pela instrumentalização médica da medicina orofacial. Que você não vai aprender apenas, eu quero fazer uma cirurgia de pálpebras, por exemplo, mas que você não saiba de que é hemorragia retrobulbar. Que não saiba reverter uma hemorragia retrobulbar. Que você não compreenda o que é uma apoptose. Que você não compreenda o que é uma necrose. Não é somente técnica. Vamos ver o ser humano como um todo. Vamos formar grandes cirurgiões, mas não apenas cirurgiões. Vamos formar seres humanos que vão ter o instrumento na mão, mas que vão ter muita capacidade holística e médica. O cirurgião que egressar da faculdade de CTA dessa formação, ele vai aprender quase 30 técnicas cirúrgicas. Mas mais do que isso, técnicas cirúrgicas, ortodoxia, fundamentação. Nós temos hoje quase 400 obras, que são obras que eu recebi desse cirurgião. Obras em inglês, obras em francês, obras em alemão. Vamos discutir quais foram as técnicas, os avanços. Vamos conhecer quem foi Suchuruta, por exemplo. Eu me deparo com cirurgiões plásticos que não sabem quem foi Suchuruta. Que rotação de nariz é essa de tecido? Que rotação é essa? Por que nós aplicamos isso na atualidade? Como veio isso do Oriente? Por exemplo, vão aprender a trabalhar com hemostasia com eletrocautério? Sim, que eu tenho exatamente um pouquinho velho, mas também eu uso tecnologia. Vão aprender? Sim, mas e se estragar o eletrocautério e eu tiver uma hemorragia? Vamos fazer a compreensão da onde? Da enfermaria 27 da Santa Casa do Rio de Janeiro, que Ivo Pitangui ensinou nos anos 70. Como ele fazia na época? Qual era a técnica? Qual era a técnica de compressão? Vamos aprender também isso. Então, os cirurgiões que aqui vão estar, eles vão aprender cirurgias intraorais, extraorais, técnicas, ortodoxia e muita prática clínica. Muita prática clínica, cirúrgica. Eu me deparo, eu lembro que o cirurgião que me ensinou, ele começou com uma prática comigo. Ele me disse: Daniel, eu quero que você faça o seguinte, me dê a sua mão. Aí estiquei a mão, pega um instrumento cirúrgico. E aí eu, como eu aprendi na faculdade, peguei o instrumento cirúrgico, ok? Peguei um porta-agulha, e até o porta-agulha eu segurava errado, porque eu aprendi errado na faculdade. Então eles vão aprender aqui, eles vão ficar sendo mentorados durante todo o período de formação. Técnica, cirúrgica, medicina, orofacial, muita casuística, muito estudo clínico, muita intercorrência, muita leitura e muita prática. E, professor, fala um pouco mais também sobre a estrutura do curso, se os módulos vão ser práticos, se vai ter cirurgias reais, se os alunos vão entrar dentro do Cadaver Lab, se vai ter acompanhamento clínico, como vai ser isso? Bom, um grande diferencial, a parte do Cadaver Lab. A gente vai praticar muito em cadáver, vamos conhecer todos os quadrantes da face, tecidos, vamos praticar intercorrência no cadáver, mas também vamos associar o quê? Cadáver, clínica. Cadáver, clínica, sala de aula. Cadáver, clínica, sala de aula, avaliar. Ok,
Lipoaspiração cervical. Vamos fazer com uma modalidade. Ó, essa modalidade sangrou mais. Por que sangrou mais? Eu tive um exemplo agora. Nós realizamos fizemos uma lipoaspiração cervical utilizando a solução de Klein com epinefrina isolada e sem epinefrina isolada. Usamos os dois. Paciente A sangrou X% mais, paciente B sangrou X% menos. Por quê? Ah, doutor, sangrou por causa da epinefrina. Por quê? O que a epinefrina fez nas células? Não entende os efeitos sistêmicos do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e nem as Isso. Por quê? Ok. Ah, aconteceu conosco também. Tivemos um caso bem interessante aqui. Uma professora aqui do CTA esteve comigo praticando acho que uns meses atrás, e nós estávamos fazendo uma cirurgia e a paciente teve um quadro hemorrágico, assim, bastante emoção. Realizamos todas as técnicas e não parava a hemorragia. Não parava a hemorragia. Não parava a hemorragia. Realizamos uma técnica de 1970, que é angulação a 45 graus. A hemorragia cessou. Então, nós vamos aprender muitas práticas, muitas técnicas, muita fundamentação. Clínica, de novo, clínica, cadáver, sala de aula, analisar e muito estudo. A pessoa vai sair exausta no final do dia. Vamos falar muito, vou exigir bastante. Tudo vamos ter um porquê. Por quê? Ah, mas por que isto? Show. E professor, quem que é o público ideal para essa especialização? Cirurgiões dentistas. E em que fase o cirurgião dentista ele tem que estar? Em que momento de vida ele tem que estar para falar assim, cara, eu preciso fazer essa especialização agora? Apenas graduado e com muito desejo de aprender e tornar-se um cirurgião. Que você enxerga que o público dentista hoje, os profissionais dentistas hoje, que já atuam no mercado, que já têm uma experiência profissional de anos, também poderiam fazer o seu curso de pós-graduação? Devem. Porque essas técnicas não são minhas, Daniel. Essas técnicas são de Harold Giles, são de Rupitangui, mas infelizmente nós falamos de menos de 5% de cirurgiões hoje no Brasil que estão qualificados para trabalhar com as cirurgias orofaciais. Temos que separar muito os avatares de Instagram que estão dançando, pulando, colocando um aparato tecnológico ao redor dos cirurgiões que realmente conhecem a técnica, executam a técnica, conseguem fazer reversões com responsabilidade. Então, hoje eu tenho alunos que têm 60 anos, 40 anos, têm 20 anos de formados. Eu recebi agora, uma semana atrás, cirurgiões da Colômbia, cirurgiões do Peru. Vou receber agora, na próxima semana, cirurgiões portugueses. Tive a oportunidade de coordenar um programa, fiz Milão, permaneci em Milão, Bérgamo na Itália, Zurique, Suíça, já fiz. Tenho alguma experiência na África também, em Angola, onde acompanhei no hospital Josina Machiel. Tive a oportunidade de passar um período lá só com tumores de face. Então, toda essa experiência nós vamos ter aqui no CTA. Excelente. E professor, vamos falar de futuro agora. Como o professor Daniel vê a estética facial nos próximos 5 anos? Eu acredito que a estética facial ela vai estar exatamente como nós deparamos com a Itália. Vou comparar com a Itália. No passado, se pensava muito em preenchedores. Preenchedor, preenchedor, preenchedor. Hoje você não encontra na Itália, grande parte da Itália, pessoas preenchendo a face. Você encontra pessoas realizando microcirurgias. E quando vão preencher, são pequenos detalhes. Aquelas bocas volumosas, aquele rosto pesado, isto está ficando cada vez mais no passado. Hoje, nós vemos obras de artes, refinamentos. Não mais aquele rosto pesado, aqueles lábios com 5, 6 ml, mas sim refinar. Sim. Um grande exemplo disso é o quê? As pessoas estão buscando cada vez mais o quê? Emagrecimento.
Isso é uma tendência. E estão associando o quê? Análogos. Estão associando a farmacologia com uma necessidade que nós temos. Assim vai ser a face. Vamos harmonizar? Sim. Mas de uma maneira bela. Não mais a ideia de volumes. Como no passado. Antigamente se pensava o quê? Quanto mais gordinho a gente tivesse, era sinal de quê? De dinheiro, Saudável. bem. Olha Prosperidade. como ele é próximo, tá bem gordinho. Já hoje, o que aconteceu? O cenário mudou, assim vai ser a nossa face. E professor, que conselho você deixaria para o profissional que quer crescer nesse mercado de qualquer maneira, mas ele não sabe por onde ele começa? Ele deve ver o ser humano com a visão holística. Ele deve deixar a universidade com a visão do todo. Esquecer a boca. Nós não podemos, como dentista, olhar somente a boca. Eu estava agora no mestrado, tem um mês atrás, falando com a turma só de dentistas, que é a turma do mestrado. E eu estava falando com nesse mestrado sobre pâncreas, sobre hormônios intestinais. Sobre as ilhotas pancreáticas e a sinalização. E estava falando sobre pâncreas com dentistas. Se pensaram uns anos atrás, isso seria, como assim? Como assim? Nossa, que não é um pâncreas? Sim. Eu sou professor de anatomia e de fisiologia básica. Então, na graduação, eu dei aula por muitos anos para todos os cursos da saúde. Eu tinha aulas específicas para o curso de odontologia. E quando eu falava sobre fisiologia endócrina, fisiologia digestória, fisiologia renal, a pergunta que eu mais ouvia com sinceridade, eu sempre pedia transparência, mas o primeiro impacto que eu tinha que dar aos alunos da odontologia era justamente esse. Por que eu tenho que aprender isso? Eles esquecem que a boca está no corpo. Até mesmo fisiologia tegumentária. Falava, pô, a epiderme é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Vocês têm que saber isso. Não, pra que eu vou saber isso? Lá no final a gente vai entender. Sim. E professor, pra gente fechar, o que o aluno pode esperar dessa pós contigo? O principal é que eles vão sair transformados. Eles vão entrar de uma maneira, eles vão ser iniciados em um outro mundo. O mundo do conhecimento, da prática, e eles vão perder o medo. Eu me deparo com grandes profissionais que ainda têm medo de realizar uma bichectomia, que não sabem fazer uma sutura, Por que conta das possibilidades Sim. de intercorrência. tem medo de fazer uma anestesia, que não sabe reconhecer uma bradicardia. Então você, dentista, que ainda não entendeu aonde você deve efetivamente estar, cara, a gente tá aqui conversando com o professor Daniel e já lançando essa pós de cirurgia estéticas da face, junto do Andrezão, nosso coordenador acadêmico. Então, assim, aproveitem esse time que vocês têm aqui, entendam efetivamente qual é o lugar do médico da boca nessa profissão e quer se diferenciar, vem pro CTA. É isso. Muito obrigado.